Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Vamos lá. Hoje a gente vai estudar a semana 3 e 4, tá? Da nossa apostila, volume 6. Nas atividades desta semana, você aprenderá sobre os diferentes tipos de trabalho humano, ou seja, as diversas maneiras que as pessoas encontram para trabalhar e garantir o sustento da sua família. Ajudar um grupo social ou mesmo desenvolver habilidades pessoais. Perceba a importância de cada tipo de trabalho existente. Como é a profissão do papai e da mamãe, o que eles fazem e a importância do seu trabalho no dia a dia da sua família. Olha só, observe as imagens abaixo e responda. Você conhece as profissões das imagens? O que cada um deles faz? Esse aqui tá olhando raio-x, é o médico, né? Tá interpretando o raio-x. Essa aqui tá entregando uma embalagem, né, para o cliente. Na sua opinião, qual a importância dos diversos tipos de profissionais? Aí vocês vão estar falando, né? A gente precisa de ter vários tipos de profissionais para estar fazendo diferentes tarefas, né? Igual na escola, a gente tem a diretora que ela fica comandando o que está acontecendo ali na escola com os professores, com as meninas que ajudam na limpeza da escola e com as meninas da secretaria, né? A gente tem as meninas da secretaria que faz as matrículas das crianças, que olham a questão de notas, né? Tem as professoras que estão em sala para ajudar as crianças a aprenderem mais e melhor, não é? Olha só, esse textinho aqui, vamos na leitura dele. O trabalho na minha família. Meu nome é Carlos. Eu tenho 8 anos e faço o 3º ano do ensino fundamental. Eu moro com meus pais e avós maternos. Maternos significa que são o papai e a mamãe da mamãe dele, tá? O meu pai é dentista. No trabalho, ele cuida dos dentes dos pacientes, ajudando para que não fiquem doentes. Minha mãe é corretora de imóveis. Ela vende e aluga casas e apartamentos para as pessoas. Os meus avós são aposentados, porque eles já estão idosos. Mas quando trabalhavam, meu avô me disse que era agricultor, então ele plantava e colhia boa parte dos alimentos que a nossa família consumia. Já minha avó era professora, ela trabalhava na mesma escola em que eu estudo hoje, e lá todos que conviveram com minha avó lembram dela com alegria. Eu ainda não sei o que serei no futuro, mas espero que o meu trabalho possa ajudar inúmeras pessoas. O meu pai diz que trabalhar é muito importante para a nossa vida e que devemos fazer aquilo que gostamos e nos sentimos bem. O texto foi encontrado na Nova Escola. Ele fala, ó, sublinhe ou registre no caderno as profissões que aparecem no texto. Então, vocês vão fazer uma coisa ou outra, tá? Aqui não fala sublinhe e registre no caderno. Ou você vai sublinhar ou registrar no caderno as profissões que aparecem no texto.
Aí vocês vão voltar lá no texto e colocar aqui, ó. Passar um tracinho de baixo aqui, ó. Dentista. Depois, professora. Enfim, todas as profissões que aparecem no texto. Aí depois ele fala assim, ó. Você tem a mesma opinião que o pai de Carlos sobre o trabalho? Justifique sua resposta. Ele fala aqui no texto que o trabalho é importante para a nossa vida e que devemos fazer aquilo que gostamos e nos sentimos bem. E aí ele fala, você concorda com ele, né? Ou você tem uma opinião diferente? Aí vocês vão responder, tá? Depois ele pergunta na letra C, na sua família existe alguém que trabalha em alguma das profissões descritas no texto? Aí você coloca se sim ou se não. E se sim, qual que vai ser essa profissão? Dentista, professor, agricultor, tá? E agora, a pergunta número 3. Entreviste alguém da sua família questionando sobre sua profissão e a importância dela. Lembre-se de colocar o nome do entrevistado, saber há quanto tempo trabalha nessa profissão e se gosta da profissão. Então, vocês vão perguntar por exemplo, para a mamãe. Coloca o nome da mamãe, Neana, por exemplo. E aí, quanto tempo, mamãe, que você trabalha nessa profissão? E aí, qual que é a profissão? Primeiro é o nome, né, do entrevistado. Depois, o nome da profissão. E quanto tempo trabalha na profissão e se ela gosta da profissão que ela faz, né, das tarefas que ela exerce. Geografia, semana 4. A gente vai estudar o mundo do trabalho, o objeto do conhecimento é a matéria-prima e indústria e a habilidade é a 5. A gente identifica alimentos, recursos minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares e observando sua disponibilidade e escassez. Conteúdos relacionados. Tipos de matéria-prima. Identifica alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza. Tipos de indústrias existentes na região. Dinâmica industrial e o mundo do trabalho. Leitura. A gente lê, interpreta e elabora representações cartográficas. Vamos falar sobre uma atividade econômica industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra, extração e beneficiamento de minérios presentes no subsolo, que é a mineração. Você já ouviu falar em mineração e se conhece como é feito esse trabalho? Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados por nós são provenientes dessa atividade, como computadores, cosméticos, estradas, estruturas metálicas, entre outros. Ele vem falar assim, olá, querida criança, você sabe o que é mineração? Como funciona esse tipo de atividade? Quais os profissionais que trabalham nas minas? A mineração é uma atividade econômica importante para a fabricação de muitos bens que utilizamos no dia a dia. Mas se a extração for feita sem a adoção de medidas de segurança, pode gerar danos à sociedade e ao ambiente, conforme apresentado nas notícias. Olha só, aqui a gente tem mineradoras do Brasil. Mineração é o ato de extrair da natureza substâncias minerais como ferro, manganês, bauxita, cobre, ouro, entre outros. A partir da extração, os minérios são vendidos para as indústrias que os aproveitam para produzirem alguns produtos que vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, na sala de aula existem alguns objetos feitos de ferro. Então, até chegar na sala de aula, esse objeto passou por várias etapas e a primeira delas foi a extração da natureza, que chamamos de mineração. Aqui a gente tem o estanho, o cobre, o ferro, o ouro e o feldespato e o alumínio. Então, vamos lá. Hoje no Brasil, o ferro é muito utilizado para a construção de inúmeros objetos. Seria possível um grupo de 100 pessoas
com uma pá cavar o solo e retirar todo o ferro necessário para as indústrias? Por isso existem as mineradoras, que se responsabilizam por todo esse trabalho. O que vocês acham? Se um grupo de 100 pessoas iria conseguir retirar ferro para as indústrias? De jeito nenhum, né? A gente precisa muito do ferro, né? As nossas cadeiras, pernas de mesa na escola, todas precisam do ferro, né? A mineração ela representa uma das atividades econômicas e industriais que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país. A exploração de recursos minerais no Brasil está ligada com a sua própria história, desde o seu período de ocupação em busca pelo ouro no interior do país. Então, a mineração representa uma das atividades econômicas e industriais que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país. A exploração de recursos minerais no Brasil, ela está ligada com a sua própria história, desde o seu período de ocupação em busca pelo ouro no interior do país. A gente estudou no PET 300, né? A questão da exploração do ouro, do diamante, do ferro. O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo, produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais. 21 dos grupos de materiais não metálicos e 45 dos não metálicos. 21 dos grupos de materiais não metálicos e 45 dos não metálicos e 4 dos energéticos. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, trata-se de uma atividade bastante diversificada. Também, de acordo com o departamento, estão localizadas no Brasil cerca de 3.354 minas, sendo 159 de grande porte. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, há no país mais de 8 empresas mineradoras distribuídas entre as regiões. Olha só, veja a seguir onde há a maior concentração dessas empresas. No norte nós temos esse tanto de empresas, no nordeste esse tanto, no centro-oeste este. No sudeste é o maior número de empresas mineradoras e no sul temos este tanto. De acordo com o texto, o que é mineração? Aí vocês vão responder, né? A exploração de recursos minerais do meio ambiente, né? Observe o gráfico e responda em qual região brasileira se concentra o maior número de companhias mineradoras do Brasil. Aí vocês vão estar colocando, né? Super tranquilo também. Aqui, vocês vão marcar um X. Depois, veja os principais impactos ambientais no Brasil provocados pela mineração de acordo com cada minério, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Minério de impacto ambiental, ferro. As regiões de extração de ferro possuem barragens, áreas de contenção de resíduos minerais antigas, podendo ser rompidas e gerar a perda de vidas e a degradação do ambiente, principalmente dos córregos, ribeirões e rios. Ouro, uso inadequado de mercúrio na fase de concentração do ouro, rejeitos ricos em arsênio, emissão de mercúrio na queima de amálgama, carvão mineral, contaminação dos recursos hídricos, tanto das águas superficiais quanto das águas subterrâneas. Zinco, barragem de contenção de rejeito em péssimo estado de conservação. O Brasil vivenciou nos últimos anos 2 grandes crimes ambientais no estado de Minas Gerais. A empresa Vale teve 2 de suas diversas barragens de rejeito rompidas, causando um enorme problema ambiental, mortes e perda de biodiversidade na área afetada. 2 cidades mineiras, Mariana e Brumadinho, vivem atualmente uma situação drástica devido ao rompimento das barragens. Rios foram poluídos, solos contaminados, parte da população perdeu suas casas e houve também diversas mortes de pessoas e animais.
Ele pergunta quais são as duas cidades mineiras que viveram essa tragédia ambiental e em qual impacto ambiental, de acordo com a tabela acima, essas tragédias se encaixam. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!